Carta escrita pelo apóstolo São Paulo, inspirada pelo Espírito Santo. Nós vamos fazer uma reflexão nessa ideia que ele passa para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Encontraram Colossenses? Capítulo 1. Muito bem. Versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, que seja tronos, que seja dominações, seja principado, seja um potestado, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre dos mortos, para que em tudo tenha preeminência. Digam, graças a Deus. Glória a Deus. Pai, pelo teu Espírito te peço auxílio, ajuda, meu Senhor, para essa palavra que assim será ministrada para a tua igreja. No nome de Jesus, nos ajude. Amém. Aplauda o Senhor e pode sentar. Glória a Deus. Nos meus longos anos de vida cristã, eu tenho aprendido muito. Tenho aprendido mediante a meditação da palavra de Deus, e tenho aprendido pela vivência, pela experiência que adquirimos como cristão. E uma coisa a gente temos que ter consciência. Paulo, ele escreve aos Efésios e diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Essa graça é uma graça dada por Deus, uma fé como dom dado por Deus para a nossa salvação. Uma salvação, um projeto de Deus para a nossa vida, que Ele projetou bem antes da criação. Ele projetou isso para nós em Cristo Jesus. E Jesus veio, mediante esse propósito de Deus, executou, e lá na cruz Ele disse: está consumado. E naquele momento foi pago a dívida do pecador diante de Deus. O pecador agora está reconciliado com o Criador, está livre. Glória a Jesus. Porém, nós estamos vivos, e graças a Deus estamos vivos com essa vida que Jesus salvou. E nós temos que ter consciência que, como cristão, precisamos cuidar dessa vida. E Paulo, nesse texto, ele dá uma ideia para nós que somos como igreja do Senhor. Ele traz uma ideia de Deus Criador, Jesus Cristo, Deus Criador. Mas Ele não apenas criou a nós, Ele não apenas criou este mundo, Ele criou outro mundo, um mundo superior, um mundo por enquanto inatingível por nós, um mundo invisível. Mas existe um outro mundo, e existe outra criação neste mundo, uma criação mais excelente do que a nossa, uma criação aperfeiçoada, um lugar lá extraordinariamente belo, bonito,
E Ele criou isso lá e criou aqui. E aqui coube Deus colocar nós para habitar aqui. E aqui, que a gente tem tanta alegria às vezes, temos prazer em tantas coisas, mas aqui não é o nosso lugar. Deus não nos criou para aqui. O nosso governo não é aqui. A nossa gente não é daqui. A nossa família não é daqui. Aleluia. A nossa vida é deste lugar superior, onde Deus está. E é nessa salvação, mediante essa graça, que é a nossa fé, que dá esperança, que nós vamos estar diante dele, nós vamos olhar para o rosto dele, que nós vamos desfilar naquelas ruas, que nós vamos atravessar os portais, que nós vamos conhecer o rio da vida, a árvore da vida. Aleluia. Nós vamos ver a face dele, vamos perceber e ver quem é que enxuga nossas lágrimas. Por enquanto nós estamos aqui. E é aqui que eu aprendi há muitos anos atrás de alguns pregadores, aqui é oficina. E esse mundo superior era o mundo onde Jesus estava, era o mundo dele. E ele veio para esse mundo para cumprir um propósito para o Pai, para nos salvar e para nos estruturar para ir para lá. Ninguém vai para lá porque quer ir para lá. Ninguém chega lá porque imagina que chega lá. É preciso, pelos ensinos da palavra de Jesus, receber a estruturação. E que estruturação é essa, pastor? A transformação da vida. Uma vida salva, transformada. Aleluia. Porque, irmãos, nós estamos aqui, como Pedro diz, como peregrinos para um tempo. E esse tempo que nós vamos estar aqui, esse tempo é ministro de Deus nas nossas vidas. Nós nascemos, eu nasci faz muitos anos, mas eu já estou com 67 anos. Eu estou me aproximando daquele dia. Aleluia. Um dia que despedirei de todos. E aí é que está a importância de receber o ensino de Jesus, viver a obediência da fé para ser estruturado. Porque ninguém vai para lá se Cristo não arrebatar ou se você não morrer. Então a morte, ela é o translado para a gente chegar a esse lugar. Aqui nessa comunidade, como igreja, a pessoa que mais viaja de avião é o irmão Aldinho. O presbítero Aldinho, ele é quem mais viaja de avião. A irmã Diana, tem o irmão Cris, irmã Rayane, tem alguns que, irmão Zé Gleuber. E sabe que a viagem, o embarcar para esse voo, há um tal de um check-up, um check-in, para examinar o que você leva. O último a viajar antes de Aldir foi Roberto. Então tem uma consulta na sua bagagem. Você não vai levantar voo se sua bagagem estiver com excesso, a sua bagagem estiver com algo que é proibido que vá. E isso trata da nossa vida. Lá tem os fiscais no check-in, e como igrejas tem alguém que está nos visitando a nossa bagagem de viagem, o Espírito Santo. Mas não se desespere, porque ele não só visita, mas ele trabalha para que você desfaça daquilo que impede você embarcar nesse voo e atravessar esse universo para ver a face de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então,
percebemos que Ele criou esses dois mundos, e nós estamos aqui. E esse mundo, nós precisamos ter consciência do território que nós estamos pisando. Satanás levou Jesus ao pináculo de parte alta e disse: olha, eu te dou tudo desse, olha a glória, olha aí, olha esse mundo aí, esse meu mundo aí, olha aí, olha. Um mundo que tem as coisas que satisfaz a nossa carne, satisfaz as nossas vontades carnais, mas em compensação é acúmulo na nossa bagagem para essa viagem. Ele disse: eu dou tudo isso aqui, basta você prestar essa adoração. E é por isso que a gente tem que prestar atenção, ter consciência, porque nós estamos num território onde todo dia o tentador tenta. Todos os dias que você amanhece, o tentador tenta. Aleluia. Tenta de forma que muitas vezes você nem percebe, mas é uma tentação. Para isso é preciso que nós, que somos salvos nesta graça, que temos a fé, ter o cuidado para viver a obediência. Obediência para receber a estruturação que Jesus está nos... Pastor, e como é que Ele nos estrutura? Paulo diz que é deixando o velho homem para trás e sendo construído um novo homem. E essa estruturação é desfazendo os hábitos que a gente tem como homem velho. O engano, o fingimento de fé, a malícia, que a gente não quer reconhecer, irmão. O crente não quer reconhecer, ele acha que é, e a Bíblia diz que ele não é, e ele acha que pode, e a Bíblia diz que ele não pode. Ele pode quando ele está estruturado. Hoje eu fui recebido um convite para ir fazer uma visita a uma pessoa que ontem, em uma oração de crente, ela ficou possessa, e foi preciso amarrar em cima de uma cama, pés, mão, a cintura toda inquirida em cima de uma cama, 6 homens para dominar uma pequena mulher. O presbítero Zé Roque, que foi quem se compadeceu da situação, conhece a família, e ligou para mim, me pedindo. Da outra vez, o esposo dele é um obreiro. Da outra vez, ele me pediu também, eu fui lá, ele não deixou eu entrar dentro da casa dele. Aqui você não entra não, meu pastor não gosta de você, eu também não gosto. Aqui não, não venha não, que aqui não tem não. Eu fiquei orando de fora e vim embora. Dessa vez foi pior. E ele: José, presbítero, pelo amor de Deus, peço o pastor para ir lá. Se eu disser que ele nem falou comigo, nem me agradeceu até agora, eu já tive com ele oitado. E eu chego lá, um monte de crente, com boas intenções, irmão. O crente vai com boas intenções, porém não está estruturado. É crente, mas a voz dele não é uma voz que atinja esse lugar excelente, que lá está os anjos, que a Bíblia diz que eles são ministros de Deus, e esse ministro de Deus para atender a voz dos que herdam a salvação. Então dá medo, porque um monte de crente ora e não acontece. Como não acontece se os anjos estão à disposição para atender quem herda a salvação? Será que esse povo não está salvo? É só crente? Então são coisas que a vida da gente nos traz experiência.
Eu cheguei, solta. Os noras estão arrochados que teve nó que não deu para tirar, tem que cortar de tesoura. Não pode soltar, solta. Aleluia. Abre os olhos, que eu cheguei com a ajuda de Deus. Ela abriu os olhos, a crente disse, ela acordou, ela não acordou, ela estava possessa. Bem rápido. Aí acontece que a gente precisa ter consciência, porque o que vem acontecer em seguida, eu sei que uma hora dessa, se já não gosta de mim, vão ter muito mais raiva ainda. Sentei ela sentou, conversei com ela, já estava liberta. Eu disse, eu preciso conversar com você, algo pessoal, tete a tete, no olho. Você conversa comigo, minha irmã? Converso. Fui na porta do quarto do hospital e disse, presbítero Zé Roque. Ele estava com um montoado de gente, vem cá. E o marido dela se levantou e disse, você não. O presbítero Zé Roque. Porque Jesus fazia isso. Jesus fazia. Jesus separava. O Zé Roque chegou, aí estava lá os crentes lá dentro. Eu preciso ter uma conversa com essa senhora aqui, em particular, só eu e ele. Por favor, todo mundo para fora e fecha a porta. Dizer isso para um crente, cheio de fogo, de canela de fogo, batendo palma e falando língua, vente, não é brinquedo não. Mas qual é a voz que prevalece? A da autoridade. Porta fechada. Recorrer a chefe do hospital, porque eu tinha fechado a porta. Aí o Zé Roque ficou assim, eu fiz oração, foi maravilhoso, ela ficou liberta, curada. E quando eu abri a porta, a chefe chegou e disse, pastor, o que está acontecendo? Eu disse, nada. Tem a mulher boa, curada. Aleluia. Então, irmão, isso é um espelho para nós, para a gente ter uma advertência. Então Jesus veio para estruturar nós que estamos andando por aqui nesse lugar, para que a gente vá ouvindo o Espírito Santo em obediência, para ir desfazendo aquilo que a mala está se enchendo. A mala está cheia, mas eu queria levar isso, mas eu gosto tanto disso, eu acho que não tem nada a ver, gente. Aleluia, glória a Deus. Aqui nessa noite o Espírito Santo está aqui, irmão. Aleluia, Ele está fazendo uma varredura. Abra o seu coração, deixa Ele visitar tremendamente, porque Ele vai indicar o que não está servindo na tua vida e que você perdura achando que serve. Aleluia, serve para você, mas é empecilho para que você embarque para ir ver a face do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esse tempo que nós estamos vivendo, ele é ministro de Deus, irmão. É ministro. Deus está ministrando o tempo para nós. E é nesse tempo que nós temos que nos consertar. Aleluia. É nesse tempo. É nesse tempo que o conserto tem que acontecer. É nesse tempo que eu tenho que encostar nessa oficina. Aqui é a oficina. É aqui onde eu tenho que me encostar. Aqui é a oficina onde a cabeça dela está aqui. Uma cabeça pensante, uma cabeça com ideia de coisas, dos ideais eternos, que vai fazer com que você se estruture para chegar lá. Aleluia. Então aqui é o tempo que Deus está ministrando para a gente se estruturando, deixando isso, deixando aquilo. Eu sinto falta, tenho saudade, Jesus, tenha misericórdia, eu ainda tenho saudade disso. Não tem problema você pensar não, irmão, não tem problema você desejar não, mas desejo o que esse escritor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz nesse capítulo, nessa carta. Se você ressuscitaste com Cristo, pensai. Hoje de madrugada eu fiz uma pergunta à minha esposa. Eu disse, bem, quando você se acorda, a sua mente vaga muito, pensando
meditando num sonho, ou pensando em alguma coisa. Ela disse: não, às vezes eu lembro de mamãe e tal. Pô, minha filha, eu sou uma luta quando acordo. A minha mente vagueia. A minha mente fica, olha, é uma coisa terrível. E eu fico: Jesus, tenha misericórdia. O Senhor é quem guarda a minha mente, o Senhor é quem protege a minha mente, esconde meus pensamentos, aleluia, e me dê sono para eu voltar a dormir, para não ficar... É uma luta constante. E nós temos que nos livrar dessa carga. E se você tem, mas não liga e vai dormir, aí o pensamento ficou. Rapaz, quando você acorda de manhã, rapaz, tem aquele negócio que aí vai vir de novo à tona. Tem que fazer com que o Espírito Santo faça uma varredura. Aleluia. Então ele está ministrando nesse tempo. O tempo que nós estamos andando, o tempo que nós estamos vivendo. E quando é que passamos? Não sei, mas por isso que a questão está aí. A questão está justamente aí. Ninguém chega diante de Deus se não morrer, a não ser que seja arrebatado. Mas o propósito inicial é esse. Tem que morrer. Mas eu não posso morrer com essa bagagem. Eu não posso morrer com essas bolsas onde o guarda bota na esteira e passa pela máquina e consulta. Olha, tem uma régua de ferro aqui que não pode, é um instrumento, não pode, tem que tirar. E se eu resistir, eu vou preso. É na passagem que nós vamos realizar aquilo que em fé nós esperamos. Aquilo que nós esperamos aqui em fé é o que é na passagem que nós vamos realizar. É nela que nós vamos realizar, só quando passar. Aleluia. A Bíblia diz: o céu é para cima, o inferno é para baixo. Oh, que Deus tenha misericórdia de todos nós, de todos. Que ao passar, a gente passa para cima, para esse lugar superior, para esse lugar maravilhoso, onde nós vamos conhecer a outra criação, onde nós vamos viver e morar, habitar e saber que Deus é Deus desde a existência. Aleluia. Misericórdia. Que na passagem nós não desça, mas nós suba. Oh, glória. Aleluia. Isso me alegra muito, irmão, porque é palavra de Deus. É palavra de Deus. E o apóstolo São Paulo, ele diz: e é ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Paulo escreve aos Efésios capítulo 2 e diz que ele morreu e nós morremos com ele e ressuscitamos. Como igreja existem uns princípios, e o princípio que indica a minha caminhada de fé para aceitar Jesus e a sua transformação começa pela figura do batismo, que simboliza morte e ressurreição. A partir desse mergulho surge a figura daquele que Deus vai trabalhar para transformar, para estruturar a sua vida. A partir desse momento surge com Cristo, e esse ressurgir com Cristo é uma novidade de vida,
é uma novidade de vida, e a estrutura que Cristo vai nos dando é para a gente nos habituando com essa novidade de vida. Porque quando nós convertemos, nós não orava, nós não lia a Bíblia, nós não a contribuía, nós não fazia nada disso. E Paulo escreve, Deus preparou tudo isso de antemão. Então é um princípio da sua novidade de vida. Pois você faz isso com facilidade. Aquele que ainda não tem a capacidade, não é convertido o suficiente para entender esses princípios, tem que começar a pedir o Espírito Santo. Eu tenho uma mala ainda aqui na minha mala, uma coisa, eu ainda carrego ainda na minha bagagem algo que eu vejo dizer que não preciso, ou diz que precisa, eu não sei, aquilo que é princípio, precisa. Aleluia. Então, irmão, nós vamos participar de uma Santa Ceia. A ceia é um ato maravilhoso, é um ato instrutivo para a vida do cristão. É preciso, ele pede que a gente discirna. É muitas coisas que acontecem nesse momento, na hora de receber a Santa Ceia. Nos trazem ao passado, morte. Se você comer bem, você traz a morte, você lembra essa morte, a morte de Cristo. De contrapartida, leva para o futuro, até que Ele venha. Então, a vida com Cristo, irmão, não é aceitá-lo, é recebê-lo, é receber Jesus, é estar disposto a viver para Ele, com Ele, nele e para Ele. Nele e para Ele. É com Ele, mas é para Ele. Nós estamos vivendo um evangelho no Brasil que é um outro evangelho. É um outro evangelho. É um evangelho quando bota um Cristo lá na história. Não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é o evangelho que confronta. Essa mensagem de hoje é para confrontar você. Se essa mensagem não mexe nada com o seu consciente, não mexe nada com a sua consciência, para lhe cutucar para você, realmente isso aqui eu não estou. Se não mexe, misericórdia, porque ela tem que confrontar. Porque Deus não quer apenas confrontar, Deus quer realizar em você o que Ele deseja. E o que Ele deseja para você, irmão, é no dia que esse ministério, que essa ministração de Deus sobre o tempo, sobre a sua vida passar, e você fechar os olhos, Ele esteja lá para lhe apresentar. Aleluia. Esteja lá para apresentar, para que você se reúna com os demais irmãos e com os anjos e cante a Deus. Cante louvores a Ele. Aleluia. Esse lugar superior, esse lugar magistral, lindo, maravilhoso, onde não precisa de água, porque Ele é a própria fonte da água, onde não precisa de luz, porque a glória dEle é a própria luz. Nem porta na cidade vai necessitar. Aleluia. Porque lá não entra salteador, lá só entra aqueles que foi estruturado, que sua bagagem está limpa. Aleluia. E nessa noite, irmão, nós vamos participar desse momento maravilhoso, dessa ceia, com esse propósito. Jesus, eu já andei muito em trilhos. Eu lembro, eu morava numa cidade grande do Brasil, e nessa vida, a minha vida não era boa, eu era desviado, não desviado do evangelho, eu era desviado da própria vida. E eu tenho um amigo que faleceu um tempo atrás, o filho dele é vivo, aí ele gosta de contar, porque uma noite, ele trabalhava numa empresa e ele estava cavando um buraco na próxima linha de trem. Aí ele disse que viu o barulho, quando olhou era eu correndo
correndo, e a iluminação de uma linha de trem é muito distante uma da outra, mas a prática era tão grande que ele viu o barulho. Aí quando eu vi o buraco, pulei o buraco. Aí ele gritou e disse, ele disse o meu apelido, que ele me chamava. Eu era desviado desse jeito, aleluia, parecia improvável um dia a minha vida haver alguma coisa diferente, mas um dia eu ouvi o Senhor Jesus, um dia eu resolvi recebê-lo, um dia eu pedi a Ele para Ele me estruturar. Tem minhas falhas, meus defeitos, mas graças a Deus ainda pode Ele me ajudar e eu ajudar outros que precisam de socorro, que eu possa ser um instrumento como hoje, e glória seja dado o teu nome. E aqueles que estavam lá, que faz berebebê e nada acontece, é muito preocupante. Para que isso não venha acontecer na vida de vocês, você tem um pastor, está inspirado pelo Espírito Santo para orientar, para que vocês tomem cuidado. Não é ter medo, porque não precisa ter medo, não precisa ter medo, você só precisa ter consciência daquilo que Cristo é em você. Amém? Aplauda Jesus, glória a Deus.